dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Espero que vocês estejam aí numa boa, numa tranquila, aproveitando esse friozinho gostoso, maravilhoso que está fazendo agora. E bora cair para aquela aula maravilhosa, a mais deliciosa de todas. Seguinte, pessoas, hoje nós estudaremos a lei dos senos, complementando a aula anterior que nós estudamos a lei dos cossenos. Bem, o conteúdo de hoje é bem tranquilo também, comparado a outra frente que nós já tivemos. É uma aula rápida, básica, que vai ser curta, por assim dizer, mas não que ela deixe de ser importante, fechou? Mas vamos lá. Bom, na lei dos senos, ela se enquadra também, principalmente, né, dentro da geometria plana. Sabemos que a lei dos senos ela vai atuar dentro da parte de matemática que está no segmento de geometria e na geometria plana, fechou? O conteúdo de hoje nós abraçaremos a lei dos senos, né, o que é a aula de hoje, o tema da aula de hoje, e também nós demonstraremos como chegar até a lei dos senos e daremos um exemplo, um exercício prático e básico para poder saber como é aplicado essas questões. Pois bem, pessoas, olha que massa. A lei dos senos, elas resolve principalmente os casos para obter elementos de um triângulo onde um lado não é conhecido, né? Porque nós podemos ter essa possibilidade. Qualquer tipo de triângulo pode ser aplicado à lei dos senos. É algo fundamental e bonito de se ver, porque nós não podemos ficar presos somente a algumas equações. Porque no teorema de Pitágoras, que é o triângulo retângulo, nós também podemos aplicar a lei dos senos. Bom, e ela tem uma relação única e básica, que seria o envolvimento do arco, ou seja, de um triângulo inscrito a um triângulo, de um triângulo inscrito a uma circunferência, que nós também trabalharemos com o raio. Bem, o que viria a ser e como nós vamos estudar? Pessoas, olhem só. Aqui nós estamos vendo um triângulo ABC, esse triângulo maior, ABC. Esse triângulo está inscrito, interno, ele está inscrito à circunferência, certo? Nós temos aqui que este triângulo ele possui um raio, se nós pegarmos do centro dele até o seu vértice, ou do centro da circunferência até seu vértice. Isso seria o raio da circunferência, fechou? Conforme ilustrado aí. Há uma relação aqui. Nós iremos mostrar que, para o ângulo A aqui em cima, desse vértice aqui, o ângulo que tem aqui, ele vai ter uma relação desse segmento dividido pelo seno do ângulo A, que vai ser igual também ao valor de 2R. Caraca, Diego, o que isso quer dizer? Olha que a coisa vai acontecer agora. Pessoas, quando nós trabalhamos com um triângulo inscrito, nós podemos fazer essa relação. Uma coisa muito louca e interessante de se observar é que esse ângulo A e o ângulo D, eles vão ser exatamente iguais. Olha que massa, essa é uma propriedade muito louca. Se nós tivermos esses dois pontos B e C, esses dois pontos aqui, tá? Ponto B e ponto C, fixos, e nós rotacionarmos aqui em cima esse ângulo A ou o ângulo D, esse ângulo aqui sempre vai ser o mesmo, indiferente da posição em que nós rotacionarmos aqui, ó, ou percorrermos, né? Melhor dizendo. Quando nós percorrermos esse ângulo sobre a circunferência aqui, em qualquer ponto, ele vai ser igual. Louco, né? O comprimento das distâncias variam, porém, o ângulo não. O ângulo permanece o mesmo. Essa é uma experiência que podemos fazer qualquer dia. Mas bem, aqui ele fala assim, né? Que o segmento DB, ele é lógico, claro, que ele é o valor do diâmetro, ou seja, é 2Rs, né? Nós temos R mais R, igual a 2Rs. Então, o segmento BD é igual a 2Rs. Além disso, os ângulos, né? A e D, ele tem a mesma medida, como eu acabei de falar. O ângulo A e o ângulo D ele possui a mesma medida, desde que esse ponto C e B não saiam do lugar. Então, se nós percorrermos esse ângulo aqui sobre essa circunferência, ele vai possuir o mesmo valor. Fechou? Bom, essa é uma propriedade importante de se memorizar e de se ter. Ainda assim, nós temos o segmento do triângulo aqui, ó, o triângulo BCD. Nós temos o ângulo reto de 90 graus. Ele está inscrito no arco também. Que interessante. Então quer dizer que o arco BD, BD, esse arco aqui, ó, do B ao D, ele mede 180 graus. Tô entendendo. Então vamos lá, pessoas, olhem.
Quando nós observarmos que um triângulo BCD é um triângulo retângulo, né? Em que C, como BC, né? Nós temos aqui o segmento do lado do segmento BC equivale a A. Assim, pela trigonometria no triângulo retângulo, nós temos que, olha que interessante, nós chegaremos a essa seguinte relação. Pessoas, observem que interessante, ó. Para o triângulo que nós temos aqui, o BCD, em que C, né, com o segmento BA, BC igual a A. Assim, pela trigonometria, nós temos essa relação. O seno, lembram lá? O seno se calcula como? O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Então vamos partir do ângulo A. No ângulo A, nós teremos que o segmento oposto a ele está literalmente dando o lado A, dividido pela hipotenusa, certo? Que é 2 R's. O segmento do seno D, por exemplo. O seno de D, esse ângulo aqui, ó, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o 2 R's. Ah, que interessante, então. E o seno de A? O seno de A nós temos o mesmo esquema. Nós vamos fazer o cateto oposto, aqui, ó, que é o mesmo ângulo, certo? Que o ângulo D, dividido pela hipotenusa. Se o ângulo D é igual ao ângulo A, então posso afirmar que o cateto oposto é o A e a hipotenusa é 2 R's. Exatamente. Como os dois ângulos são iguais, então é verdadeira essa afirmação. Ângulo D é igual ao ângulo A, como nós vimos aqui no slide anterior, ó, que o ângulo A e o ângulo D têm as mesmas medidas. Está vendo por que é importante saber disso? Então nós podemos adotar que o ângulo D e o ângulo A é o mesmo, então o que vale para um, vale para outro. Fechou? O processo para os outros lados, né, dos outros ângulos, também pode se concluir com essa relação. O ângulo B aqui também é o mesmo esquema. O ângulo B vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ah, que interessante. E o mais louco disso tudo, como é que nós vamos enxergar essa equação? Olha só que massa. Aqui, ó, nós temos esse segmento e essa circunferência no início. Ela está inscrita a uma circunferência. Esse triângulo está inscrito a uma circunferência. Aqui nós vamos traçar o diâmetro para poder ter noção do que ocorre dentro desse triângulo, sabendo que o ângulo D e o ângulo A eles são exatamente iguais. O seno, nós sabemos que o seno se calcula o cateto oposto pela hipotenusa. Se D é igual a A, então eu posso simplesmente substituir aqui. Ó. O D pode ser o A. O A é o quê? Seno é cateto oposto, o A, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 2 R's. Olha 2 R's aqui. O mesmo equivale para seno de D, por isso que eles estão colocando aqui dentro de uma igualdade. Suave, né? Daí vem essa relação aqui, ó. O seno de A é cateto oposto pela hipotenusa, A sobre 2 R's, cateto oposto de D é A, hipotenusa é 2 R's, que ele pode ser igual, o seno de A, ele está aqui, digamos, o 2 R's ele está dividindo, ele vai passar multiplicando e inverte com o seno de A. Se eu jogar o seno de o 2 R's para lá, vai ser multiplicando, certo? Isolo 2 R's. Então 2 R's vai ficar igual a A dividido pelo seno de A. Aqui, ó. Que de boa. Se eu sei que o seno de A é igual ao seno de D, que também vai ser igual a essa relação aqui, opa, vamos devagar. Alguns pontos coincidem, outros não, tá? Aqui vai ser o seno de C sobre seno de C, que é esse segmento aqui, ó. Que massa. E esses 2 R's, está exatamente por causa dessa relação. Não é linda a matemática, cara? Então, partindo desse princípio, nós temos que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, que é igual a 2 R's. Tudo isso é uma igualdade. Eu posso isolar somente essas duas frações, ou também posso igualar, né? A sobre seno de A é igual a C sobre seno de C. Ou posso igualar também A sobre seno de A igual a 2 R's. E essas relações podem ocorrer simultaneamente. Massa, né? Boa. Um pequeno exercício aqui para nós termos uma noção de como resolver algo similar quando eu cair no vestibular. Aqui, ó. Para a aplicação de uma lei dos senos, observa-se o triângulo abaixo que fornece os seguintes dados. C igual a 6. Ele passou que esse segmento aqui equivale a C, igual a 6. O ângulo de C é igual a 45 graus.
B igual a 60, ele quer saber o valor de A. Eu posso igualar então esta primeira relação, que tem o seno de A, a segunda relação, né, que tem o seno de B, ele está se referindo a seno de B aqui, com essa outra relação aqui. Olha só que massa. Então, só substituir os valores? Exatamente. Vamos lá? Igualei essas duas. O C, ele falou que é 6, substitui por 6. O seno de C, ele falou que é igual a 45 graus, aqui. Seno de A, ele colocou, só inverteu as letras, tá? Mas dá no mesmo esquema. Então, o que nós vamos colocar aqui é seno de A. Substituindo aqui os valores, A, nós não sabemos, é uma incógnita. O seno desse ângulo eu sei que é 60. Mas espera lá, quanto que vale o seno de 45 graus? Nós sabemos que o seno de 45 graus corresponde à raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Olha só que massa! Substituindo os valores, então, o que eu faço? Multiplico em cruz? Sim, pode ser multiplicado em cruz. Ou então, nós também podemos fazer, mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Mas como nós podemos observar aqui, ele fez o quê? Ele multiplicou em cruz. X multiplicou por esse e 6 multiplicou por essa fração. Fazendo essa relação, nós temos esses valores. Aqui seria um sinal de multiplicação, não é igual, tá? Seria x raiz de 2 sobre 2 igual a 6 raiz de 3 sobre 4. Aí ele faz essa multiplicação, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira fração seria o quê? É simplificado em cima e embaixo por 2, então fica 3 e aqui fica 2. Então multiplico pelo inverso da segunda, que eu vou achar essa relação de 6 raiz de 6 sobre 2, que é igual a 3 raiz de 6. Cara, que delícia, né? Se eu não souber um dos lados de um triângulo que seja diferente do retângulo, eu consigo encontrar os seus valores. Aí vocês parem e reflitam. Não é necessário nós trabalharmos ou termos sempre triângulo retângulo para encontrar um dos seus lados. Qualquer tipo de triângulo pode se encaixar na lei dos senos. Qualquer tipo de triângulo, seja ele retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Show de bola. Cara, por isso que eu amo matemática, para vocês observarem quão bela ela pode ser ao resolver questões que nós pensamos. Cara, será que seria possível encontrar o valor de um lado desses triângulos sem saber qual é a sua medida? E outra, ele não é retângulo. Então não precisa do teorema de Pitágoras. Show, né? Bom, pessoas, para a aula de hoje era bem básica mesmo, bem simples, bem tranquila. Eu espero que vocês, se tiverem dificuldade, espero que vocês me perguntem, me chamem no WhatsApp, continuem me chamando lá no grupo do WhatsApp. Estou à disposição de vocês. E eu espero que vocês acreditem muito, que vocês são capazes de alcançar qualquer tipo de objetivo. Mas para isso é necessário, como diz Charles Chaplin, ter a persistência é o melhor caminho para o nosso êxito, ou para o êxito. Fechou, pessoas? Bom, uma boa semana para vocês, uma boa aula, estou à disposição, qualquer coisa é só chamar lá no grupo, fechou? Muito obrigado, viu? Abraços.